A música nunca foi apenas arte. Desde o início dos tempos, ela molda pensamentos, desperta sentimentos e influencia comportamentos sem pedir permissão. Em bares, por exemplo, festas e prostíbulos, a música sempre dita o ambiente, alimentando desejos pecaminosos e criando um espírito de confusão. Charles Spurgeon dizia que Satanás não cria nada, ele apenas distorce o que Deus fez santo, e a música, que nasceu para glorificar ao Senhor, hoje é uma das maiores armas que o inimigo usa. Canções com batidas envolventes e letras sedutoras escondem o veneno espiritual, transformando corações em altares rendidos ao pecado. O que muitos chamam de arte é, muitas vezes, uma porta aberta para o inferno. A Bíblia já alertava: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Não existe música meio termo. Se não glorifica a Deus, glorifica a carne ou o diabo. Esse é um campo de batalha e você está nas trincheiras. Por isso precisamos despertar. Cada batida, cada acorde, cada verso carrega um espírito imundo. Se quisermos vencer, temos que afinar nossos ouvidos com os acordes do céu. E antes da gente continuar, este vídeo e pregação é estudada, revisada e corrigida manualmente, e isso dá trabalho. Então, se quer nos apoiar, se inscreve no canal e ativa o sininho. O YouTube não está entregando os vídeos, e se você não fizer isso, pode ser que justamente aquele aviso de Deus que você mais precisa acabe não chegando até você. E logo mais teremos o nosso e-book, que será disponibilizado por um valor simbólico para o seu crescimento espiritual. Dito isso, bora pro vídeo. A música secular como canal espiritual invisível. A música sempre exerceu uma influência profunda na alma humana. Desde os tempos antigos, ela foi usada para adorar a Deus, trazer paz ao coração e conduzir o povo do Senhor a um ambiente de santidade. No entanto, Satanás, conhecendo o poder que a música possui, a transformou em uma arma silenciosa, um canal espiritual que atua de forma invisível, influenciando emoções, pensamentos e decisões. O que entra pelos ouvidos molda mais do que conselhos ou sermões. Uma canção pode penetrar no coração de uma pessoa sem que ela perceba, pois a música tem o poder de atravessar barreiras racionais e alcançar diretamente a alma. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se a fé vem pelo que ouvimos, também a perdição vem pelo que entra em nossos ouvidos. Assim como um louvor pode edificar e encher o coração de paz, uma música carregada de sensualidade, violência ou idolatria pode abrir brechas espirituais. Cada música secular que exalta a ira, a luxúria ou o orgulho é como uma oração invertida, um culto ao diabo disfarçado de arte. Não é apenas uma canção inocente, mas uma ferramenta espiritual que tem o poder de moldar pensamentos e comportamentos. Quantas vezes vemos jovens e adultos que passam horas ouvindo músicas que exaltam o pecado e, sem perceber, começam a reproduzir essas mensagens em suas vidas. O que se ouve se torna natural, o que antes parecia errado se torna aceitável. O coração vai sendo afinado, não para o céu, mas para o espírito deste mundo. E esse afinamento não acontece de uma hora para outra, mas de forma sutil, por meio de melodias repetidas, letras cantadas várias vezes e batidas que se tornam parte do dia a dia. O príncipe deste século tem usado a música como um canal invisível para preparar corações para o pecado. Essa influência espiritual é tão forte que muitas pessoas lutam contra vícios, depressão e pensamentos impuros sem perceber que estão alimentando sua mente com músicas carregadas de mensagens que reforçam essas mesmas batalhas. A música não apenas expressa uma cultura, ela cria uma cultura. Ela molda valores, cria padrões e influencia decisões. Uma canção secular que glorifica o pecado não passa despercebida no mundo espiritual. Ela atrai demônios que atuam em conformidade com aquilo que é exaltado. As Escrituras nos alertam: guarda o teu coração com toda diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Guardar o coração não significa apenas vigiar pensamentos ou atitudes, mas também proteger o que entra pelos sentidos, especialmente
pelos ouvidos. A música é um dos meios mais eficazes usados pelo inimigo para infiltrar pensamentos contrários a Deus, porque ela ultrapassa a lógica e vai direto ao coração. Há uma geração de cristãos que se acostumou a ouvir qualquer tipo de música sem discernimento, como se tudo fosse neutro. Mas o que não glorifica a Deus glorifica o pecado. A música secular tem o poder de criar uma atmosfera espiritual, e muitas vezes essa atmosfera é de trevas. Em festas, bares, boates, vemos claramente o ambiente carregado de imoralidade, confusão e violência. Tudo isso embalado por músicas que exaltam essas práticas. Mas essa mesma influência pode entrar em casas e corações quando cristãos se expõem a músicas que nada têm a ver com a santidade do Senhor. É necessário compreender que a música não é apenas uma escolha cultural ou um gosto pessoal. Ela é uma ferramenta espiritual. Quando ouvimos uma canção, não apenas recebemos palavras e sons, mas nos abrimos a um espírito. Se a música vem de um coração rendido ao pecado, ela carrega essa influência. Por isso, tantos homens e mulheres de Deus têm alertado sobre os perigos de consumir músicas que não foram inspiradas pelo Espírito Santo. A música secular não é apenas entretenimento, é um canal espiritual que pode ligar a alma ao céu ou ao inferno. Essa realidade precisa ser discernida por todos os cristãos. Não podemos viver uma vida de santidade e comunhão com Deus enquanto alimentamos nossos ouvidos com letras que exaltam o pecado e batidas que foram criadas para prender as emoções humanas. Assim como o louvor liberta, como vemos na história de Paulo e Silas, que cantaram na prisão e viram as cadeias se romperem, também a música impura aprisiona, criando cadeias invisíveis na mente e no coração. É por isso que devemos vigiar. O que se ouve molda o caráter, direciona decisões e pode afastar ou aproximar de Deus. A música é uma arma poderosa, e quem não entende isso corre o risco de ser manipulado pelo inimigo sem perceber. O apóstolo Paulo nos lembra que este mundo está sob o domínio do maligno, e uma das formas mais eficazes que ele encontrou para influenciar multidões é através da música. Por isso, a palavra nos convida a proteger nosso coração e a ter discernimento em cada som que permitimos entrar em nossa vida. O demônio escondido na melodia. A Bíblia nos revela que Satanás, antes de sua queda, era um ser ligado diretamente à adoração celestial. Em Ezequiel 28:13, lemos que seus instrumentos estavam nele, indicando que a música fazia parte de sua essência. Não é à toa que ele conhece profundamente o poder das melodias, ritmos e harmonias. Hoje, ele usa esse conhecimento para corromper aquilo que Deus criou para a sua glória, transformando a música em uma arma de sedução e destruição espiritual. O inimigo sabe que uma canção pode penetrar nas emoções humanas de forma quase imperceptível, sem que a pessoa se dê conta do impacto que ela tem em sua alma. Muitos acreditam que o perigo está apenas na letra das músicas, mas a realidade espiritual vai além das palavras. O diabo não trabalha apenas através de letras explícitas. Ele atua nas melodias, nos acordes, nos arranjos e até nas batidas. Certas combinações sonoras são capazes de gerar inquietação, ansiedade e sentimentos que preparam o coração para pensamentos impuros e rebeldes. Uma canção com ritmo sedutor pode induzir comportamentos pecaminosos sem que a pessoa perceba. Uma música carregada de batidas fortes pode incitar violência ou revolta. O som tem poder espiritual porque foi Deus quem o criou, mas Satanás, ao corromper esse dom, o transformou em uma ferramenta de escravidão. Quantas vezes pessoas ouvem músicas que parecem inocentes, mas logo depois sentem raiva, tristeza, desânimo ou uma sensação inexplicável de vazio? Isso não acontece por acaso. O mundo espiritual se movimenta de acordo com o que é exaltado em uma canção. Quando o pecado é celebrado, espíritos malignos são atraídos e eles agem influenciando emoções e pensamentos. Uma simples música pode se tornar uma porta aberta para a opressão espiritual. Isso explica por que em festas mundanas, bares e ambientes de pecado, a música cria uma atmosfera que facilita a prática do mal. A melodia, mais do que a letra, prepara o coração para aceitar o pecado.
A palavra de Deus nos alerta: examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5, 21, 22. Essa advertência nos convida a ter discernimento sobre o que entra em nossa vida. Não se trata apenas de evitar músicas com palavrões ou letras explícitas, mas de discernir a influência espiritual por trás daquilo que ouvimos. O diabo é astuto. Ele não precisa de uma letra declaradamente satânica para trabalhar. Muitas vezes, basta uma melodia cativante que, de forma sutil, prende a mente e alimenta desejos pecaminosos. Essa realidade é percebida principalmente em quem vive em constante batalha espiritual. Pessoas que lutam contra a ansiedade, depressão, ira ou tentação sexual muitas vezes não percebem que alimentam esses sentimentos com músicas que reforçam essas emoções. Cada acorde, cada nota, pode se tornar uma corrente invisível. Essa é a estratégia do inimigo: usar aquilo que soa belo aos ouvidos para semear destruição espiritual. A música secular, quando carregada de influência demoníaca, não apenas embala emoções, mas aprisiona corações. O perigo é ainda maior porque a música, ao contrário de outras formas de comunicação, ultrapassa a lógica e vai direto ao emocional. Uma música pode ser decorada em poucos minutos e permanecer gravada na memória por anos. Isso revela o quanto ela é poderosa no mundo espiritual. Satanás conhece essa dinâmica e, por isso, investe tanto em transformar a indústria da música em uma de suas maiores ferramentas. Ele usa artistas e produtores para criar não apenas entretenimento, mas verdadeiros hinos do pecado, disfarçados de arte e cultura. Precisamos compreender que não existe neutralidade na música. Assim como existem canções que trazem paz, cura e libertação, também existem músicas que carregam trevas, confusão e opressão espiritual. A música foi criada por Deus para ser um veículo de adoração, mas Satanás a transformou em um meio de guerra contra a santidade. Cada batida, cada acorde e cada harmonia podem ser usados para glorificar o Criador ou para promover o caos. Por isso, é necessário discernimento espiritual em tudo o que se ouve. A presença do demônio por trás de muitas músicas seculares é uma realidade que precisa ser reconhecida. O que parece apenas diversão pode ser um convite para espíritos malignos atuarem na vida de uma pessoa. Não é exagero espiritual, é uma verdade bíblica. O diabo sabe que quando uma canção é ouvida repetidamente, ela se torna parte da identidade emocional do ouvinte. Aos poucos, ele molda pensamentos e comportamentos sem que a pessoa perceba. Assim como o louvor sincero pode quebrar cadeias espirituais, como aconteceu com Paulo e Silas no cárcere, músicas impuras podem criar prisões invisíveis. Essa é a estratégia de Satanás: usar aquilo que soa belo para escravizar. A música que ouvimos tem poder de vida ou morte, de libertação ou destruição. Reconhecer essa realidade é o primeiro passo para entender que existe um demônio escondido em muitas melodias seculares. E é por isso que precisamos de discernimento e santidade para resistir a essa influência. Quando o entretenimento se torna idolatria, a música tem o poder de ocupar um lugar central na vida das pessoas. O que muitos chamam de simples entretenimento, aos olhos de Deus, pode se tornar idolatria quando passa a dominar o coração. O que ocupa nossa mente e o que recebe nosso tempo revela o que realmente adoramos. Muitos cristãos passam horas ouvindo músicas seculares, decoram letras, ritmos e melodias, mas não dedicam nenhuma fração desse tempo à leitura da palavra ou à oração. Essa inversão revela um altar secreto no coração, onde Deus já não é mais o centro. A música, que deveria ser instrumento de adoração ao Criador, torna-se um Deus disfarçado, moldando emoções e pensamentos. A idolatria é um tema constante nas Escrituras. Desde o Antigo Testamento, Deus alerta seu povo a não se curvar diante de outros deuses. No entanto, a idolatria não se limita a imagens esculpidas ou rituais pagãos. Tudo aquilo que domina nosso coração e toma o lugar de Deus se torna um ídolo. Quando uma música influencia nossos sentimentos mais do que a voz do Espírito Santo, ela se transforma em um falso Deus. Sem perceber,
Muitos passam a modelar suas vidas e comportamentos com base nas mensagens transmitidas por artistas e cantores, adotando valores que não refletem o reino de Deus. Música não é apenas som, ela cria narrativas. Ela tem o poder de ditar comportamentos, estabelecer tendências e até normalizar o pecado. Uma geração inteira pode ser moldada por estilos musicais que exaltam sensualidade, orgulho, violência ou vícios. O entretenimento, quando não filtrado pela santidade, faz com que os cristãos comecem a se parecer com o mundo em vez de refletir em Cristo. Pouco a pouco, as letras das músicas se tornam mantras repetidos diariamente, que moldam a maneira de pensar, falar e agir. A palavra de Deus é clara: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Isso inclui qualquer coisa que ocupe o lugar de prioridade em nossos corações. A idolatria é perigosa porque muitas vezes ela é sutil. Enquanto alguns se curvam diante de imagens, outros se curvam diante de seus fones de ouvido, deixando que cada batida e cada verso conduza sua mente. A música secular, quando tratada como algo essencial para o bem-estar emocional, revela o quanto ela tem controlado vidas. Muitos já não conseguem passar um dia sem ouvir determinadas canções, pois elas se tornaram uma fonte de prazer e alívio maior do que a presença de Deus. Quando a música se torna prioridade acima da devoção ao Senhor, ela deixa de ser apenas entretenimento e passa a ser idolatria. O inimigo usa essa dependência para afastar os filhos de Deus do altar verdadeiro. O tempo que deveria ser consagrado ao Senhor é entregue ao consumo de músicas que não edificam. Assim, o coração se enche de mensagens contrárias ao Evangelho, criando uma barreira espiritual que dificulta a sensibilidade ao Espírito Santo. A idolatria através da música é perigosa, porque ela entra sorrateira. Diferente de outros pecados que são facilmente identificados, a música parece inocente. Muitos justificam dizendo que é apenas uma forma de relaxar ou se divertir, mas pouco a pouco ela se torna uma necessidade emocional. A pessoa não percebe que está alimentando a alma com algo que não glorifica a Deus. Esse ciclo cria cristãos mornos, que frequentam igrejas, mas cujos corações estão conectados ao mundo por meio do que ouvem diariamente. A música foi criada por Deus para ser um canal de adoração. Quando ela é usada para exaltar ídolos humanos, estilos de vida pecaminosos ou sentimentos contrários ao Espírito, ela se torna uma oferta ao diabo. Por isso, o cristão precisa discernir se o que está ouvindo o aproxima ou o afasta do Senhor. Não basta dizer que uma música não tem palavrões ou mensagens explícitas. É necessário analisar qual espírito a inspira. Muitas músicas aparentemente neutras carregam uma atmosfera que esfria a fé, alimenta a carne e faz com que a mente se acostume com valores que não vêm de Deus. A idolatria começa no coração e a música tem o poder de moldá-lo. Quando o crente se alimenta de músicas que exaltam o pecado, ele começa a amar o que o mundo ama. Sua linguagem muda, seus desejos são moldados pelas letras e melodias, e sua identidade em Cristo vai sendo apagada. Sem perceber, o coração se curva diante de um altar de sons que nada tem a ver com a santidade de Deus. É por isso que a música secular é uma ferramenta poderosa nas mãos do inimigo. Ela prepara o terreno para que o cristão se torne frio, carnal e vulnerável. O que escutamos todos os dias revela a quem pertencemos. Se nossas playlists estão cheias de músicas que exaltam o pecado, isso mostra que nosso coração não está afinado com o céu. Se uma canção não pode ser cantada diante do Senhor, ela não deveria encontrar espaço em nossos ouvidos. Deus está chamando seu povo para uma vida de santidade em tudo, inclusive naquilo que ouvimos. A idolatria musical precisa ser reconhecida e quebrada para que a adoração verdadeira seja restaurada. O efeito invisível da música na alma. A música tem o poder de alcançar lugares na alma que poucas coisas conseguem tocar. Ela não é apenas uma combinação de sons, mas uma linguagem espiritual que comunica emoções profundas, muitas vezes sem que palavras sejam necessárias. A ciência comprova que o som pode alterar o ritmo cardíaco, a respiração e até mesmo os hormônios do corpo. Uma melodia suave pode acalmar,
enquanto uma batida intensa pode gerar agitação e ansiedade. Se isso é verdade do ponto de vista físico, espiritualmente o impacto é ainda maior. O diabo, conhecendo esse poder, usa a música para criar atmosferas carregadas de trevas, influenciando pensamentos e comportamentos. Não é raro ver famílias que vivem em constante briga, jovens dominados pela ansiedade, casamentos destruídos e pessoas presas em ciclos de depressão e imoralidade. Muitas vezes essas situações são alimentadas pelas músicas que preenchem o ambiente diariamente. Uma canção aparentemente inofensiva pode carregar uma atmosfera de opressão espiritual. É por isso que muitos se sentem inquietos, tristes ou com pensamentos impuros depois de ouvir determinadas músicas. O som é uma porta de acesso para o mundo espiritual, e quem controla o som tem grande influência sobre o coração humano. A Bíblia nos alerta claramente: não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Essa advertência não é apenas sobre atitudes visíveis, mas também sobre tudo o que permitimos entrar em nossas vidas. A música secular, muitas vezes, cria portas abertas para o inimigo atuar, porque ela exalta valores contrários ao reino de Deus. Letras que falam de ódio, sensualidade, rebeldia ou materialismo não são apenas palavras, são sementes espirituais plantadas no coração de quem as consome. Assim como a palavra de Deus renova a mente, a música ímpia molda pensamentos e sentimentos conforme a natureza do pecado. O inimigo sabe que, ao controlar o ambiente sonoro, ele pode controlar a atmosfera espiritual de uma casa, de um evento ou de uma pessoa. Não é à toa que muitos lugares de pecado são embalados por música. Casas noturnas, bares e festas mundanas são sempre acompanhadas de músicas que exaltam exatamente aquilo que ali é praticado. A música não apenas reflete o ambiente, ela o fortalece. Por isso, Satanás investe tanto na indústria musical, pois sabe que pode influenciar multidões sem precisar de palavras explícitas, apenas com sons que carregam sua essência. O efeito invisível da música também se revela no comportamento. Jovens expostos a músicas carregadas de violência muitas vezes se tornam mais agressivos. Pessoas que consomem músicas melancólicas com frequência passam a cultivar tristeza e desânimo. A música secular tem o poder de criar padrões emocionais que se repetem no comportamento. Isso acontece porque o som atua diretamente nas emoções, e as emoções moldam decisões. Assim, a música se torna uma ferramenta para Satanás manipular, não apenas sentimentos momentâneos, mas também destinos espirituais. Quando uma música é inspirada por espíritos malignos, ela carrega uma atmosfera que se estende além do momento em que é ouvida. Ela deixa marcas na mente, na memória e nas emoções. Muitos cristãos enfrentam dificuldades espirituais porque alimentam suas almas com músicas que abrem portas para a opressão. Elas podem parecer inofensivas, mas são veículos de mensagens espirituais que afastam o coração de Deus. Se a palavra de Deus nos ensina a cantar hinos espirituais como forma de edificação, isso mostra que a música tem um papel essencial na formação espiritual do cristão. A música é uma arma espiritual, e Satanás sabe usá-la com maestria. Enquanto Deus nos chama a adorar em espírito e em verdade, o inimigo oferece músicas que conduzem à carne e ao pecado. Essa batalha é silenciosa e muitas vezes imperceptível, mas seus efeitos são devastadores. Quantos lares foram destruídos por causa de músicas que exaltam o adultério? Quantas vidas se perderam porque uma geração foi alimentada com letras que celebram a violência, o orgulho e o prazer momentâneo? O que entra pelos ouvidos nunca sai sem deixar marcas. A influência invisível da música também está ligada ao ambiente espiritual de quem a produz. Um cantor que vive em pecado, que se entrega a práticas ocultas ou consagrações malignas, transfere parte dessa carga espiritual para a música que grava. Por isso, muitas pessoas sentem opressão ou perturbação emocional ao ouvir determinadas canções, mesmo sem entender o porquê. O mundo espiritual se move através do som, e isso explica por que a música tem sido uma das ferramentas mais eficazes para afastar gerações inteiras de Deus.
Assim como uma música inspirada pelo Espírito Santo pode trazer cura, libertação e paz, uma música inspirada por espíritos malignos pode trazer tormento, medo e confusão. A escolha do que ouvimos diariamente influencia não apenas nossas emoções, mas nosso estado espiritual. A música nunca é neutra, ela é um canal. Pode ser uma ponte que nos leva à presença de Deus ou uma estrada que nos afasta do Senhor. A palavra de Deus nos convida a discernir tudo, porque até mesmo o que parece arte pode ser uma porta aberta para a destruição espiritual. Esse é o efeito invisível da música na alma. Ela não é apenas entretenimento, mas uma força que atua no íntimo, moldando quem somos. Por isso, quando a Bíblia nos adverte a não dar lugar ao diabo, ela também nos alerta sobre a importância de guardar nossos ouvidos. A música tem o poder de criar uma atmosfera espiritual que define pensamentos, sentimentos e atitudes. É uma arma poderosa e precisamos escolher com cuidado quem está tocando as cordas da nossa alma: o Espírito Santo ou o príncipe deste mundo. O filtro da santidade, o que um cristão deve ouvir. A vida cristã é uma caminhada de santificação. Isso significa que cada área da vida precisa ser filtrada pela palavra de Deus, inclusive aquilo que ouvimos. Muitos acreditam que a música é apenas uma questão de gosto pessoal, mas a Bíblia nos mostra que tudo o que entra pelo ouvido tem o poder de moldar o coração. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4:8: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esse versículo é um filtro espiritual. Ele nos ensina a julgar tudo, inclusive músicas, à luz da santidade de Deus. A santidade não é uma opção para o cristão, é uma ordem divina. Em 1 Pedro 1,16 está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Esse chamado abrange todas as áreas da vida. O que ouvimos alimenta a nossa mente e influencia nossas atitudes. Se uma música não pode ser cantada na presença do Senhor em oração, ela não deveria ser ouvida em segredo. Muitos crentes acreditam que podem separar o espiritual do secular, como se pudessem viver uma vida de adoração no domingo, mas encher a mente com músicas que exaltam o pecado durante a semana. Esse engano tem levado muitos a uma fé superficial e sem discernimento espiritual. O filtro da santidade é mais do que uma lista de proibições. Não se trata de apenas evitar determinados estilos ou gêneros musicais, mas de ter um coração sensível ao Espírito Santo. Quando a música que ouvimos não glorifica a Deus, ela inevitavelmente glorifica o pecado ou o homem. Esse é o padrão do mundo, e quem deseja seguir a Cristo precisa rejeitar tudo o que contamina a alma. Não é uma questão de legalismo, mas de amor a Deus. Jesus disse em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Escolher músicas que exaltem a santidade do Senhor é uma demonstração prática de amor a Ele. A música tem o poder de fortalecer ou enfraquecer a fé. Cantar louvores é uma forma de edificar o espírito, de encher a mente com a verdade de Deus e de resistir ao pecado. Em Colossenses 3,16, Paulo instrui: habite ricamente em vós a palavra de Cristo em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A palavra de Deus deve ser a fonte da nossa inspiração musical. Quando uma canção não reflete os valores do reino, ela se torna um peso espiritual, mesmo que pareça inofensiva. Vivemos em uma época em que a música é produzida com o objetivo de manipular emoções. A indústria da música não busca apenas entreter, mas moldar comportamentos. Por isso, cristãos que não filtram o que ouvem acabam sendo influenciados por ideologias, estilos de vida e pensamentos contrários ao Evangelho. O diabo sabe que uma melodia cativante pode carregar mensagens que, aos poucos, corroem os princípios bíblicos. O filtro da santidade é um muro de proteção contra essas influências invisíveis. Quando a mente está cheia de músicas que exaltam o pecado, o coração se torna terreno fértil para tentações.
Mas quando ela é preenchida com louvores e cânticos espirituais, o ambiente espiritual da vida muda. É por isso que muitos cristãos que enfrentam batalhas espirituais encontram força na adoração. A música ungida, inspirada pelo Espírito Santo, tem o poder de trazer paz, libertação e direção divina. Satanás sabe disso e por isso tem trabalhado para afastar os filhos de Deus da música que edifica. Ele oferece sons que parecem agradáveis, mas que enfraquecem a fé e distanciam o coração de Cristo. Aplicar o filtro da santidade exige vigilância. Em Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração significa proteger os sentidos, e isso inclui os ouvidos. A música tem o poder de abrir portas espirituais, tanto para Deus quanto para o inimigo. Por isso, a escolha do que ouvimos não pode ser feita com base apenas no que agrada aos ouvidos, mas no que glorifica ao Senhor. Não existe neutralidade na música. Assim como existe música que cura, também existe música que destrói. Assim como existem canções que aproximam de Deus, existem aquelas que afastam. A santidade é o filtro que separa o que edifica do que contamina. O cristão que deseja uma vida espiritual profunda precisa escolher com cuidado o que entra em seus ouvidos, pois essas escolhas moldam sua comunhão com Deus. A música é uma arma espiritual. Ela pode ser usada para fortalecer a fé, assim como pode ser uma estratégia do inimigo para prender a mente. Esse é o motivo pelo qual a Bíblia nos ensina a cantar salmos e hinos espirituais. Não é apenas um ato de devoção, mas uma forma de manter a mente renovada pela palavra. Em tempos em que o pecado é exaltado em letras e melodias, o povo de Deus precisa permanecer firme, escolhendo músicas que glorifiquem ao Senhor e encham o coração de santidade. A santidade não é negociável, e nossas escolhas musicais revelam muito sobre quem estamos adorando. Se desejamos estar alinhados ao Espírito Santo, devemos buscar músicas que expressem a verdade de Deus, que fortaleçam a fé e que tragam paz ao coração. O filtro da santidade é o caminho para manter os ouvidos afinados com o céu e protegidos contra os ataques do inferno. A música secular tem sido usada como uma das armas mais eficazes do inimigo para influenciar corações e moldar comportamentos sem que muitos percebam. O diabo, que já foi um querubim ungido ligado à adoração no céu, conhece profundamente o poder espiritual da música e sabe usá-la para seduzir, enganar e aprisionar. Por trás de melodias bonitas, vozes bem treinadas e produções impecáveis, existe uma batalha espiritual invisível. Muitas canções carregam espíritos de sensualidade, violência, orgulho, depressão e rebeldia. O que parece arte pode ser, na verdade, um altar de adoração às trevas. Charles Spurgeon dizia: o que alimenta o pecado nunca nutrirá a alma. Essa verdade se aplica diretamente ao que ouvimos. Se uma música glorifica o pecado, ela jamais edificará o espírito. A música foi criada para glorificar a Deus, mas o diabo a distorceu para afastar o homem do Criador. Por isso não existe neutralidade no que entra pelos nossos ouvidos. Cada canção carrega um espírito, e o cristão precisa estar atento para não abrir portas espirituais ao inimigo através de sons que parecem inocentes. Quando a Bíblia diz, em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ela também nos alerta que tudo aquilo que entra na mente tem o poder de moldar nossos pensamentos e nosso caráter. A música secular que exalta o pecado é uma forma de conversação com o mundo espiritual das trevas. Ela se torna uma oração invertida, uma liturgia disfarçada, que muitas vezes faz com que corações se curvem diante do diabo sem que percebam. É assim que Satanás prende gerações inteiras, por meio daquilo que parece belo e agradável aos ouvidos. Por isso, discernimento espiritual é essencial. Um cristão não pode ouvir qualquer música sem filtrar espiritualmente o que está sendo cantado e tocado. A santidade de Deus precisa ser o padrão para tudo o que entra em nossos ouvidos. Músicas carregadas de sensualidade, adultério, orgulho, rebeldia e violência
São portas para que demônios encontrem legalidade na vida de quem as consome. Não se trata apenas de uma escolha cultural, mas de uma questão espiritual. Satanás tem investido pesadamente na indústria musical, porque sabe que uma melodia pode alcançar lugares na alma que palavras comuns não alcançam. A música secular pode parecer inofensiva, mas seus efeitos são profundos e duradouros. Uma geração inteira tem sido moldada por letras que promovem a imoralidade, a desobediência aos pais, o desrespeito, o amor ao dinheiro e a vaidade. Muitos jovens e adultos têm se afastado da presença de Deus não apenas por causa de más companhias ou ambientes ruins, mas porque encheram suas mentes com músicas que celebram exatamente aquilo que Deus condena. O inimigo tem usado a música para prender mentes em cadeias invisíveis, e muitos não percebem que estão adorando o diabo ao repetir essas letras e melodias. A palavra de Deus nos mostra que a música deveria ser um instrumento de edificação espiritual. Em Colossenses 3,16 está escrito: cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração a Deus. A música deveria levar o cristão à adoração, à reflexão, ao arrependimento e à comunhão com o Senhor. Mas quando ela não exalta a santidade, se torna uma ferramenta de destruição espiritual. É por isso que existe uma necessidade urgente de purificar nossos ouvidos e selecionar cuidadosamente o que escutamos. Se a fé vem pelo ouvir, a perdição também pode vir pelo ouvir. Cada batida, cada acorde, cada palavra cantada tem o poder de semear algo na alma. Assim como louvores sinceros podem libertar, como no caso de Paulo e Silas que cantavam na prisão e viram as cadeias caírem, também músicas inspiradas por espíritos malignos podem prender corações em pecados e vícios. O cristão precisa entender que o mundo espiritual é real e que a música é uma das portas mais eficazes para o bem ou para o mal. Estamos diante de uma batalha. Satanás tem usado a música como um canal de adoração às trevas. Ele sabe que, quando uma música é repetida, ela passa a fazer parte da identidade do ouvinte, moldando pensamentos e valores. O diabo tem transformado artistas em ídolos, letras em doutrinas e melodias em correntes espirituais. Aquilo que muitos tratam como simples entretenimento pode estar determinando destinos eternos. Diante dessa realidade, a escolha do que ouvimos se torna uma decisão espiritual. O Senhor nos chama para separar nossos ouvidos e nossos corações para Ele. A santidade deve ser o filtro. A música que não pode ser cantada diante do trono de Deus não deve ocupar nossos fones de ouvido. Nossa mente deve ser preenchida com cânticos espirituais, hinos e louvores que glorifiquem ao Criador e fortaleçam nossa fé. Em um mundo onde a música secular tem sido usada como ferramenta de manipulação espiritual, o cristão precisa estar vigilante. A música não é apenas som, ela é um altar. Quem controla o som tem influência sobre a alma. E por trás de muitas músicas seculares existe um demônio, um espírito que age silenciosamente para destruir famílias, esfriar a fé, alimentar desejos pecaminosos e prender almas em trevas. É hora de abrir os olhos espirituais e alinhar nossos ouvidos com o céu. A música que ouvimos hoje pode nos aproximar ou nos afastar do Senhor. Que nossas vidas sejam cheias da presença de Deus e que nossas canções reflitam sua glória. Como está escrito em Colossenses 3,16, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração a Deus. Esse é o padrão divino. Em vez de alimentar a carne com músicas que exaltam o pecado, somos chamados a viver uma vida de adoração, separando nossos ouvidos para a santidade. O diabo pode tentar seduzir através da música, mas aqueles que se enchem da palavra e do Espírito Santo são fortalecidos para vencer. Que o som que preenche nossos lares, nossos corações e nossos pensamentos seja sempre um reflexo da glória de Deus e não um instrumento do inferno.